Olha, não é surpresa para ninguém que o Putin já tá com a corda no pescoço, tá sendo condenado pelo TPI e provavelmente ele vai ser penalizado por isso. Então, agora ele não pode sair de países aí que concordam com o TPI. Sua linha de países para visita tá completamente restrita. E assim, né, confie em quem você anda, que pode dizer mais ou menos o que vai acontecer com você. E o exército russo mostrou isso pra gente aqui à flor da pele. Agora que 2 membros do exército russo estão sendo condenados também pelo TPI. O TPI pegou pesado, resolveu aí dar umas ideias a mais e condenou também membros do exército russo. Um deles, que assim, vamos falar que a gente já sabia que isso ia dar errado, que ele seria condenado, é o Sergei Shoigu, ou seja, um dos braços direitos do Putin, tá toda hora colado com ele, e é o ex-ministro de defesa. Então, assim, claramente ele estava ali bem próximo de ser condenado. E agora também o outro que o TPI resolveu ali citar e falar, olha, você também vai ficar com a cordinha no pescoço, foi ali o Valery Gerasimov, que é também um dos líderes mais supremos que a gente vê quando se trata do exército russo, ele tá ali nos cargos dos maiores, tá, gente? Só que o que acontece? O bônus veio junto com isso tudo, tá? Porque assim, foram condenados, assim, não muda praticamente muita coisa dentro do território russo, muda mais fora do território russo, só que depois dessa condenação, a Rússia usou todos os planos dela para dizer que agora a gente tem uma guerra híbrida. E a gente tem que entender isso, porque isso muda muita coisa, e essa guerra híbrida é um ponto principal para a gente ter uma noção do quanto as guerras mudaram nesses últimos tempos, pelo menos assim, desde quando a internet começou a acontecer, assim, pegando da Segunda Guerra Mundial pra frente, as guerras mudaram e agora são guerras híbridas. Então vamos lá que eu vou explicar tudo isso hoje. Então deixa o like, compartilha e se inscreva. O que acontece, né? O TPI, ele funciona do seguinte: ele trata de casos que são muito grandes. Então, quando a gente fala da jurisdição do TPI, a gente está falando de casos que lidam com ou direitos humanos em uma escala enorme, ou então com líderes mundiais, ou seja, resumindo, normalmente quando esses líderes mundiais cometem crimes de guerra, cometem outros crimes, cometem, como podemos falar, corrupção, essas outras coisas, normalmente o TPI julga isso. Não estou falando que a jurisdição do país possa ir não julgar. A jurisdição também julga isso, só que o TPI tem costume de julgar mais. Quando se trata de crime de guerra, crime de guerra é TPI e daí pra frente é só ladeira abaixo, tá? E o TPI já julgou várias pessoas, tá? Não é o Putin não é o primeiro que o TPI julgou, tá aí entre um dos 4 décimos, que a gente pode dizer assim, que foram julgados. Só que assim, metade da galera que é julgada no TPI ou é absolvida, ou então meio que assim, a gente pode dizer que não acontece nada com eles e eles seguem a vida normalmente, tá? Assim, é raríssimo o fato que a gente tem das pessoas que realmente vão ser presas pelo TPI, tá? Então, resumindo, pra ser preso é muita cagada mesmo, porque o TPI serve mais como um órgão que dá ali uma noção para os outros países falarem sobre o tema, falar, ó, você não pode chegar com ele perto do seu país, porque ele é uma pessoa que não é muito boa, tá, gente? Mais ou menos isso. E assim, lembrando, o TPI é por país, tá? Tem países que fazem parte do TPI, respeitam praticamente a sua jurisdição, como o Brasil, assim, então, resumindo, Putin não pode vir pro Brasil, porque o Brasil respeita a sua jurisdição, senão o Brasil tinha que ser obrigado a entregar o Putin. Já tem outros países que não respeitam a sua jurisdição do TPI, que no caso é a própria China, a Rússia, os Estados Unidos, o Afeganistão, uma porrada de países também não respeita. Então, a qualquer momento que o Putin virasse, por exemplo, assim, e entrasse dentro do governo americano com a permissão do presidente, ele não iria ser preso porque os Estados Unidos não tá nem aí para qual a decisão que o TPI vai tomar. Tanto os Estados Unidos quanto o território russo. Então, por que eu falo para vocês que isso não mudou nada para os russos? Putin já tinha relações com países que não respeitavam o TPI, tá, gente? Alguns respeitavam, não todos, mas alguns respeitavam, tá? Só que assim, durante o período de guerra, o presidente não tem muito costume de sair do próprio país. E como o próprio país, que no caso é a Rússia, não respeita o TPI, o que o TPI falar pro território russo, os russos não estão nem aí. Então, resumindo, para os russos não serve de nada a jurisdição do TPI, tá, gente? E o que acontece? Temos aí esses novos membros do TPI, vamos falar assim, que são julgados no TPI agora, que são russos, tá? Só que o que acontece? Tava todo mundo sabendo que isso ia acontecer, tava todo imaginando que isso ia acontecer praticamente,
porque assim, né, por ser membros e por ser o braço direito do Putin, a gente imaginava que ele ia, uma hora ou outra, ter um probleminha ali na cola dele, né, gente? Só que o que mais surpreendeu todo mundo foi o fato que depois da jurisdição do TPI, a gente teve que os russos usaram um termo de guerra híbrida. Ou seja, o que é uma guerra híbrida, gente? Temos a guerra normal. Uma guerra normal, que eu considero pelo menos assim, que eu acho esse termo super errado, guerra híbrida, porque assim, a guerra normal é uma guerra que a gente podia dizer que seria mais ou menos em 1994. Na Segunda Guerra Mundial, a gente poderia considerar uma guerra normal. Uma guerra híbrida, ela é uma guerra que, assim, a gente considera que além dos fatores principais, que são os fatores de guerra, que a gente tem ataque, tomada de território, etc., também tem incluído uma guerra política, incluído uma guerra cibernética, tem incluído várias coisas que se envolvem economia. Então, são uma guerra que não atinge só o território, ela atinge todos os lados, ela atinge tanto por parte que são consideradas eleitorais, tanto por partes que são consideradas partes que são políticas e tanto por partes que são consideradas partes econômicas. E de certa forma a gente tem que admitir que os russos realmente estão certos, que não é uma guerra considerada que não seja híbrida, porque assim, estamos vendo que os russos tomaram um ataque de certa forma, tanto de sanções, que inclui claramente uma guerra econômica, sanções, também tomaram uma guerra como política, tá, gente? Política. A gente tem que lembrar que tanto as eleições na Rússia foram polêmicas e até mesmo por partidário, por outras coisas, acaba incluindo uma guerra política na Rússia e simplesmente uma guerra de influência, tá? De influenciação quando a gente fala principalmente pela mídia, tá? A mídia, desde o momento que a mídia começou, a internet começou, a gente viu que, assim, teve uma divulgação muito grande da guerra da Rússia e da Ucrânia. Essa divulgação foi simplesmente o seguinte: teve gente que jogou fake news, teve gente que não jogou fake news, tornou uma polarização muito grande sobre o que estava acontecendo na Rússia. E assim, ficava uma disputa muito grande entre as próprias redes sociais dos presidentes, entre a própria organização mesmo, quando a gente fala de toda aí a internet, ficou uma coisa estrondosa sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. E além disso, também teve a própria guerra, que foi em território, de armas e outras coisas, né? Então, resumindo, isso interferiu muito, tá, gente? Isso realmente a gente tem que admitir que os russos estão certos nesse ponto. Porque, assim, é uma guerra híbrida na minha versão. Na minha visão, pelo menos. Não sei da de vocês. Então, se puder colocar nos comentários o que você acha, se é uma guerra híbrida. Na minha visão, eu acredito que sim, os russos são certos nesse ponto, porque a guerra, desde quando ela começou, a gente tá vendo que tá tendo um ataque muito grande de vários setores contra os russos, tá, gente? E vários setores também de apoio muito grande à Ucrânia. Vários países politicamente se envolvendo muito grande com a Ucrânia, porque apoiam as ideologias ucranianas ou são contra a Rússia. E vários países que não resolvem, tipo assim, entrar praticamente assim dentro da própria guerra, porque tem suas ideologias políticas, entendem? Então isso, querendo ou não, interfere muito grande. A gente tá vendo que é uma guerra realmente híbrida e que tá tendo várias interferências, de certa forma, de todos os lados e todos os pontos dentro dessa guerra, tá? Mas assim, põe nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Põe aí o que você vê sobre essa guerra e qual o ponto principal que isso pode mudar na vida dos russos e dos ucranianos, tá? Então põe aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. Porque na minha visão, de certa forma, os russos tá certo e o TPI tá pegando pesado com os russos. Mas não tá pegando pesado de uma forma errada, porque sim, a gente tem que garantir que eles cometeram crimes de guerra, tá? Não tô falando que não cometeram, porque cometeram sim crimes de guerra. E assim, a gente viu que teve ataques civis, teve outros ataques importantes a pontos de energia, que não poderia ser feito, que são considerados crimes de guerra. Mas, de certa forma, também a gente está vendo o ataque significante da Ucrânia também nesse ponto. Será que o TPI vai julgar a Ucrânia também, ou vai julgar só os russos? Temos que lembrar desses dois pontos. Mas sim, põe nos comentários e a gente volta amanhã com vocês para mais vídeos aqui no canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.